No início da década de 20, Dr. Abe Christie chegou dos Estados Unidos com sua esposa Anne Christie para trabalhar como missionários no Brasil. O casal plantou centenas de igrejas. Dr. Christie chegou a Magé, apoiando a congregação batista local para a organização da igreja. Evangelizar Magé era um alvo missionário da primeira igreja batista de Niterói. Como resultado de um trabalho de evangelização muito difícil, ao longo de anos e anos, em 1915 foi organizada a primeira congregação para o estudo da Bíblia, em Magé, Rio de Janeiro. No dia 1º de janeiro de 1924, foi fundada a primeira igreja evangélica congregacional da região de Magé. Mesmo sofrendo muita perseguição, em 17 de maio de 1925, foi finalmente organizada a primeira igreja batista de Magé, estando presentes pastor Manuel Avelino de Souza, pastor da primeira igreja batista de Niterói. O homem que Deus deu a visão de se juntar ao Dr. Abe Christie para levar o evangelho para Magé. Na ata da 20ª reunião da Convenção Batista Brasileira, realizada no Templo da Igreja Batista de Vitória, Espírito Santo, nos dias 15 a 18 de janeiro de 1933, o casal Christie se inscreveu como representante da Igreja Batista de Magé, onde ele foi pastor no período de 1931 a 1934. Em 1934, a Igreja Batista de Magé consagrou Francisco Afonso de Carvalho e o impulsou como seu pastor, que atuou ali no período de 1934 a 1936. Foi ele quem deu toda a assistência espiritual à congregação que deu origem à Igreja Batista Central de Santo Aleixo, ajudando a organizá-la em 1937. Nessa data, foi empossado o pastor Antônio Coelho Varela para comandar a igreja. Emiliano Boechat de Oliveira chegou a Santo Aleixo, Magé, Rio de Janeiro, em 1919, com a idade de 29 anos, solteiro, debaixo de chuva, descalço, por causa do lamaçal daquele dia. A estrada era de barro, com a mala na mão. O coração do obreiro estava fervendo, transbordante de alegria pela graça divina de servir ao Senhor. Sua disposição para trabalhar era grande, aquele entusiasmo que era sua marca registrada. O evangelista Emiliano conhecera o Dr. Abe Christie, missionário enviado ao Brasil pela Junta de Richmond, Estados Unidos, desde o seu tempo de estudante no Colégio Batista de Campos, e desde então se tornou um obreiro. Junta de Richmond é o nome como no Brasil ainda hoje é conhecida a Junta de Missões Estrangeiras, For Mission Board, da Convenção Batista dos Estados Unidos, que atualmente tem o nome de International Mission Board, IMB. Emiliano foi enviado por Deus para ajudar na implantação e expansão do Evangelho do município de Magé, com o aval do Dr. Abe Christie, responsável pela obra missionária no Rio de Janeiro. O evangelista Emiliano casou-se com Zilma Azeredo Boechat. Ao longo dos anos tiveram 6 filhos. Ivone, Zilda, Sérgio Paulo, Roberto Judson, Vera Lúcia e Márcio. No ano de 1947, o evangelista Emiliano foi consagrado e empossado como pastor da Igreja Batista Central de Santo Aleixo para continuar a servir ao Senhor, e durante 29 anos trabalhou como pastor de várias igrejas. Fundou a Escola Batista Dr. Abe Christie, anexa à igreja, foi vereador no município de Magé, conquistou junto com os irmãos excelente patrimônio para a primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, construiu um novo templo,
Organizou o coral infantil, coral feminino, a evangelização no presídio de Magé, os cultos nas praças, as campanhas sociais para ajudar famílias carentes. Hoje, está à frente da Primeira Igreja Batista de Santo Alejo o pastor Silas Azeredo, dedicado obreiro da Seara. Foi construído um novo templo e grandes obras são realizadas na cidade. As congregações foram organizadas como novas igrejas. Título de cidadão magéense, concedido pela Câmara Municipal de Magé em 25 de agosto de 1961. Título de pastor emérito, concedido pela Primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, Rio de Janeiro, década de 80. Medalha de mérito pastoral, concedida pela Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro aos pastores que exerceram o ministério por mais de 40 anos, 1986. Presente de honra em memória da 83ª Assembleia da Convenção Batista Fluminense, realizada em Campos, Rio de Janeiro, de 26 a 31 de julho de 1991. Essa instituição se compõe de 38 associações regionais com a representação de 1.120 igrejas e 520 congregações.